Bom dia, meus queridos alunos. Hoje a gente vai trabalhar a equação do primeiro grau e vamos ver como a gente vai resolver problemas envolvendo a equação do primeiro grau com a professora Erlane Abreu. A gente vai iniciar definindo o que é uma equação do primeiro grau. As equações do primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem uma relação de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos, que é representado de qual forma? Ax mais b igual a zero. Eu vou ter o que? Igualdade entre dois termos que eu posso conhecer ou não. Por isso que a gente chama de conhecidos ou desconhecidos. Donde esse meu A e esse meu B são o quê? São números reais. Aonde o valor de A vai ter que ser o quê? Vai ter que ser diferente de zero. E esse X representa o quê? O valor desconhecido. Aquilo que eu quero encontrar. Esse valor desconhecido é chamado de quê? Chamado de incógnita. Que significa o quê? O termo que eu quero determinar, o termo que eu quero encontrar. E as equações do primeiro grau podem o que? Representar ou ser representada uma ou mais incógnitas. Quem são as incógnitas? Como que eu vou saber quem são elas na minha equação do primeiro grau? Elas sempre vão vir representadas por letras do nosso alfabeto. X, Y, Z. Como que eu vou determinar? O primeiro membro, eu vou chamar... O primeiro lado da igualdade eu chamo de primeiro membro. E o segundo lado, eu chamo de segundo membro. Lembrando que tudo que tiver X fica no primeiro membro. Tudo que não tiver X passa para o segundo membro com sinal oposto. Como é que a gente vai resolver uma equação do primeiro grau? O objetivo de resolver uma equação do primeiro grau é descobrir o valor desconhecido, o valor da incógnita, e também saber se a igualdade é verdadeira. Ela vai se tornar verdadeira quando a gente descobrir esse valor de X, que é a letra mais conhecida e mais utilizada para poder representar uma incógnita. O que a gente deve observar? O sinal, porque quando a gente mudar as letras de um sinal para o outro, lembrando que o X sempre deve ficar no primeiro membro, o primeiro lado da igualdade, que é o lado esquerdo, e o restante dos números devem passar para o outro lado com sinal oposto. Quando for haver essa mudança de sinal, a gente deve observar os sinais. Se está positivo, vai negativo. Se está negativo, vai positivo. Se está multiplicando, passa dividindo. Se está dividindo, vai multiplicando. Então, a gente tem que observar esses pequenos detalhes, tá bom? Porque quando a gente vai mudar os sinais, o que vai inverter? Vai inverter a operação que está sendo feita ali, se é de multiplicação, adição, subtração ou divisão. Então, vocês devem ter bastante atenção na hora de resolver problemas dessa forma, porque vai existir interferência bastante do sinal. Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Qual é o valor da incógnita x para tornar a igualdade verdadeira? 8x menos 3 igual a 5. O que eu vou ter que fazer para tornar essa igualdade verdadeira? Eu vou utilizar as regras que a gente aprendeu. A gente vai deixar o x sozinho no primeiro membro e vai passar o quê? O restante dos números com sinal oposto. A gente tem 8x menos 3 igual a 5. Então, quem que vai passar para o primeiro membro? O menos 3. Ele está o quê? Ele está negativo. Então, se ele está negativo, ele vai ficar como? Ele vai ficar positivo. Então, vai ficar 8x igual a 5 mais 3. O que eu vou fazer agora? As operações cabíveis. Quais são as operações cabíveis que existem? 5 mais 3. Operação de quê? Operação de soma. Eu vou somar 5 mais 3. O 8x... eu vou ter que passar o quê? O 8 multiplicando para encontrar o valor do x. O 8 está multiplicando. Vai passar como? Vai passar dividindo para o outro lado. 8 dividido por 8 é igual a quem? É igual a 1. Todo número dividido por ele mesmo é 1. O que a gente deve observar? A mudança de sinal. Quando eu mudar de um lado para o outro, vai existir o que? A mudança em relação ao sinal que está tendo ali. Sinal negativo fica positivo, sinal positivo fica negativo. Se está multiplicando,
passa dividindo, se está dividindo, passa multiplicando. É muito importante essa atenção na hora de resolver alguns problemas de equação do primeiro grau. Exemplo. Ana nasceu há 8 anos depois de sua irmã, Natália. Em um determinado momento da vida, Natália possuía o triplo da idade de Ana. Calcule a idade das duas nesse momento. Para resolver esse tipo de problema, vamos utilizar uma incógnita para estabelecer o que é a relação de igualdade em relação às duas idades. Assim, o que a gente vai fazer? Vamos denominar a idade de Ana como um elemento x. Natália tem 8 anos a mais que Ana. Então, sua idade a gente vai dizer que é quanto? É x mais 8. Consequentemente, a idade de Ana é 3 vezes igual à idade de Natália. Então, o que a gente vai dizer? Que 3x é igual a quem? É igual a x mais 8. Com isso, a gente vai conseguir o quê? Estabelecer uma relação de igualdade entre os dois valores. 3x é igual a x mais 8. O que vai acontecer? O 3x, o x está no primeiro membro e também está no segundo. Isso não pode acontecer. O que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer o x para o primeiro membro com sinal oposto. Como a gente já viu, se está positivo, vem negativo. Se está negativo, vem positivo. Se está multiplicando, vem dividindo. Se está dividindo, vem multiplicando. Então, ele vai vir como? Ele vai vir negativo. Então, 3x menos x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 8. Quanto que é menos 3x menos x? 2x é igual a quem? É igual a 8. O 2 está o quê? Está multiplicando. Ele vai passar como? Ele vai passar dividindo. Então, 8 dividido por 2 é igual a quanto? É igual a 4. Então, o que a gente pode afirmar? Portanto, x é a idade de Ana. Naquele momento, ela terá quantos anos? Ela terá 4 anos. Enquanto isso, a Natália vai ter quanto? Vai ter 12 anos. O triplo da idade de quem? O triplo da idade de Ana. Então, vai ser dessa forma que a gente vai responder essas questões envolvendo o quê? Problemas de equação do primeiro grau.